Olá! Esse é o KumaCast, o podcast da Kuma, Espaço de Criação. Eu sou a Ariel Kuma, professora de yoga e produtora cultural. E hoje eu estou aqui com Elisa Maia para conversar. Elisa, seja bem-vinda. Uhul! Você pode se apresentar para a galera? Oi, eu sou Elisa Maia, sou cantora e compositora amazonense. Também sou produtora cultural, sou gestora de festivais como o Festival Hotel Tucupi, Festival Somas, faço parte de um coletivo chamado Coletivo Difusão e também sou produtora musical. É isso. Perfeito, amiga. Você já, meio que quando a gente fala isso, a gente já fala um pouco do que a gente faz. Você quer falar do seu último trabalho? Sim, eu acabei de lançar uma música agora em março de 2023 chamada Beleza, com um videoclipe. É um single, né? Você vai lá e escuta só essa música. E é uma música que eu já tinha ela produzida, né? Gravada e produzida já há algum tempo. Inclusive, processos dela foram feitos antes da pandemia, antes de 2020. Mas ela só foi finalizada assim meio que à distância, com pessoas gravando ainda instrumentos musicais da sua casa, mixando, masterizando em processos remotos mesmo, né? E então ela foi finalizada agora mais ou menos em 2022 e eu filmei um videoclipe também em 2022, passada a fase mais aguda, né, de pandemia. Reuni um coletivo, né, que é a Casa Matagal, que é, né, esse coletivo de mulheres pretas da cena Baurum amazonense. E a gente pariu uma obra que eu considero muito importante pro meu trabalho, porque é o primeiro videoclipe que tem elenco e que tem mulheres que eu considero parecidas comigo, com uma vivência de corre, de luta parecidas, né? E foi muito legal, porque esse videoclipe, ele não pensou só esse elenco performando, mas ele foi pensado e construído a partir dessas vivências também, com as meninas assinando, ajudando na elaboração do roteiro, pensando direção de arte, pensando figurino, beleza, né? Maquiagem, cabelo, unha. Então é um trabalho realmente que deu trabalho, mas que o resultado me deixa muito satisfeita, assim, muito orgulhosa. Eu até brinco assim, eu brinco com a Mafel que na verdade não é nem brincar, mas é refletir um pouco. Eu convivi um pouco mais com a Mafel, que era a mother da casa, né? E que ajudou a pensar o trabalho do início ao fim, assim, até o lançamento, etapas de lançamento e tal. E eu refleti sobre, pensando uma artista como eu, da música, que também tá dentro desse nicho ali, né? Desse imenso nicho do que é chamado de música pop. Eu acho que talvez eu seja a única artista que pudesse fazer um trabalho parecido com aquele, né? De pensar junto com mulheres pretas, de ter pessoas trans, de ter mulheres trans, de ter travestis. Sinto que o trabalho traz toda esse significado, porque eu já venho há algum tempo no meu trabalho pensando esse lugar e essas pontes também. Sim, você falou, né, que deu muito trabalho e essa coletividade dá trabalho, né? Eu Sim, fiquei rindo aqui dentro de mim porque a gente quer muito trabalhar em coletivo, né? sim, E é uma a construção coletiva traz a riqueza, traz diversidade, que é que hoje até as empresas entendem, né, que é importante ter diversidade na empresa, porque isso enriquece a forma de você criar, né, a intelectualidade também. Não sei se intelectualidade é a palavra certa. Mas de cada uma trazer a sua criatividade intrínseca, né, de diferentes histórias. E daí você fala isso, que foi coletivo. Como que é para você pensar essa criação coletiva? Assim, você tem trabalho de anos, né, em coletivo. eu tava pensando sobre isso hoje. Eu acho que tem um lugar assim, tem um lugar político, que é você mesmo entender que existe potência na coletividade e que é na coletividade que a gente move peças para as transformações que a gente quer. Mas tem também um lugar ali muito íntimo e muito
existencial, talvez, de estar se sentindo sempre só. E aí tem uma necessidade de falar, cara, como é que eu posso de alguma forma aplacar essa falta, né? E aí eu Uhum. acho que tá muito. Eu tô com 42 anos agora e eu tenho pensado muito. Eu não pensava antes, por exemplo, onde eu quero estar daqui 10 anos? Eu tava só correndo, né? Ah, tá, eu quero as coisas, mas eu só tava correndo. Agora me bate um sentimento do tipo, onde eu quero estar daqui a 10 anos? E quem vai estar comigo? Sabe? E aí aí é muito dessa falta, né, existencial do tipo, deixa eu fazer aqui o meu investimento também em quem eu quero que esteja comigo daqui a 10 anos, né? Onde eu quero estar, com quem eu quero estar, quais são as trocas que são possíveis, sabe? Então, eu acho que tem esse lugar, assim, da coletividade, né? O político, que a gente sabe que a gente precisa estar junta, e quem não reconhece essa potência é porque desfruta de privilégios, inclusive, né? Uhum. De poder estar sozinha, de fazer o seu Uhum. corre só, né? Mas tem um lado também que eu sinto hoje que é existencial, que é tipo, cara, não quero estar só, então tenho que estar o tempo todo ali. E o quanto isso é doido também, né? Hoje eu escrevi sobre isso, do tipo, o quanto muitas vezes a gente está ali também medindo, né? Pô, mas fulano não me chama mais, mas não sei o quê, e o quanto isso fala sobre a gente, né? Do tipo, será que não é a gente que tem que mesmo, que tá sentindo essa falta? Então, né, a gente tem que mover essas peças. Uhum. Então, tenho sentido isso, assim, em relação à coletividade. Eu, eu vim pensando esses dias, falando com meu namorado, sobre esses projetos da Kuma, né? Que a Kuma é um espaço que acolhe os artistas e existe uma certa curadoria que eu não enxergava antes, mas na verdade tem também, né? Quem são as pessoas que a gente se relaciona e bota para dentro do nosso espaço. Mas é muito mais pensando nisso que você disse, de quem que é que constrói essa família, né? Sim, É péssimo, assim, eu tenho um ranço da palavra família, eu já superei o ranço e hoje eu já encaro assim sem o tanto o peso que a palavra família traz normalmente, né? O conservadorismo de uma família, né? Uma hierarquia dentro de uma família. Tirando isso que eu acho que eu consegui superar nos últimos anos, mas entender que a gente está formando nossas aldeias, né? Nossos coletivos são pessoas com quem a gente quer passar, com quem a gente pode vislumbrar um futuro junto mesmo. Eu também tô nessa, eu tô com 38 e eu fiquei, tipo, daqui a 10 anos, ou quando eu chegar com 50, né? Eu tava te falando, fazer uma harmonização facial, que talvez eu ganhe esse ano. É tipo, e a mesma coisa é daqui a 10 anos, eu quero ter filho ainda? Ou eu vou ter filho, né? E é uma das coisas que eu tenho esse desejo depois da minha transição, sabe? Tipo, de querer ser mãe, terminar a faculdade, né, de teatro que eu faço. Queria terminar antes dos 40 e não vai acontecer. E até tem gente que fala, pra que ficar contando os anos? Mas existem essas questões que são biológicas também, né? uhum, Da gente sentir a limitação no nosso corpo. sim, Eu sim, preciso me alongar para poder estar fazendo o que eu quero sim, fazer, para continuar fazendo o que eu faço hoje. Né? A gente pratica yoga para envelhecer saudável. sim, E daí pensar na mesma forma a comunidade, que a comunidade que eu quero que esteja habitando sim. comigo, né? Eu acho que tem. Eu ouvia muito, por exemplo, você falou de filhos, né? Tipo, em algum momento da minha vida, sei lá, bateu os 30 e poucos, 30 e tantos, as pessoas começaram a falar sobre, e aí, filhos? E vai ter filhos? E não vai ter filhos? Eu falei, gente, aquela, né? A minha cabeça pensando, gente, não tenho namorado, como que eu vou ter filhos? E tal. Mas em algum momento eu escutei uma frase que me parece que é clássica, né? Mas e aí, tipo, não vai ter filho e quem vai cuidar de você quando você ficar velha, sabe? Uhum. Aí eu, nossa, mas botar uma pessoa no mundo pra esperar que vá ser cuidada é uma aposta muito no escuro, né? Porque nada tá garantido aí. É. Ninguém garante nada você tendo um filho de que ele vai cuidar de você. E aí eu sinto que essas aldeias que a gente está criando, no final das contas, é também esse medo nosso aí né? Será que vai ter alguém para cuidar de mim? Eu venho de uma família que é relativamente grande, se pensar para os padrões de hoje. Somos, né, 4 irmãos, duas Uhum. irmãs, 2 irmãos mais novos. Eu sou a mais velha. E aí eu sempre tiro uma onda assim, eu falo, não, quais são as chances, né, gente? Eu sou a mais velha, então se eu ficar doente primeiro, se eu me debilitar primeiro,
ainda tem mais 3 aí pra cuidar de mim. Ainda tem agora mais 2 sobrinhos. Então, tipo, vamos fazer a manutenção dessas redes aí, né? E é isso, assim. E aí, pra mim, a coletividade hoje em dia tem isso. E tem isso também de... Antes, né, tinha esse ímpeto político de, nossa, estamos aqui em coletivo porque vai ser mais massa chegar em bloco e fazer as cobranças e lá. Hoje em dia, eu já sinto uma vontade de ir com calma para poder ter qualidade com todas as pessoas que eu tenho me relacionado, sabe? E para estar aberto também para quem chega, saca? Que é isso, a gente também, a sociedade também diz pra gente, não, porque a pessoa quando envelhece ela não faz mais amizade, não tem mais amigo, e etc, né? Porque aí acho que você tá muito ligado ali, é exatamente, você casa, tem seus filhos, porque esse aí vai ser seu núcleo, né? Isso, a família nuclear que é a questão do E capitalismo, aí, né? tipo, você não tem mais amigos. Se você envelhecer, você não faz mais amigos, né? Ninguém mais faz amigos. E, tipo, eu tenho sentido que é a minha disposição de estar trocando tem me trazido essas pessoas que trazem afeto juntos, com quem eu posso, né, estabelecer uma liga, um vínculo, sabe? E isso tem sido bem interessante, assim, que tá mais consciente nesse processo, assim. E aí, tipo, é um processo que requer tempo, calma, né, atenção, que é diferente da correria de antes. Sim, isso que eu ia falar. Esse outro tempo da relação também, né? Dos 20 aos 30, eu lembro que era uma estatística, assim, acho que os 27 é o auge da socialização que a gente faz. De ter, tipo, de achar que tem muitos amigos, né? E eu acho que a gente vive mesmo isso, né? De você ir em qualquer lugar e encontrar pessoas que te cumprimentam e trocam uma ideia de leve ali contigo. Tá em algum lugar em relacionamentos de amizade. Mas depois vai diminuindo, né? A gente vai, não sei se a gente vai selecionando, ou a vida vai selecionando, né? Os encontros e os desencontros vão acontecendo. Palavras que vêm com comunidade, às vezes é acolhimento mesmo, ou se sentir confortável. Você sente que faz parte de alguma comunidade? Eu sinto que eu faço parte hoje de uma comunidade mais ampla. Seja hoje me pensando como uma pessoa negra, né? Que eu acho que faz com que eu, inclusive, queira fazer esses investimentos de tempo nos relacionamentos, inclusive com outras pessoas negras, né? Porque antes tinha, sei lá, eu venho de uma família em que meu pai era uma pessoa negra, uma pessoa do sertão da Bahia, com a família toda negra, só que essa família estava lá dividida entre a Bahia e a Goiânia e meu pai já morava aqui em Manaus. Então eu não convivi com essa parte da família, apesar de ter ido lá algumas vezes, né, na infância, adolescência. E aí tem uma família, né, da minha mãe, que é branca, que tem, né, tem uma ascendência ali portuguesa também e tal. E aí eu começo a me conectar com uma comunidade a partir da cultura, a partir da minha vivência com a música, logo depois, com a produção cultural, porque aí na produção cultural eu encontro o Coletivo Difusão, que é o coletivo que eu faço parte, e começo a compreender que o movimento coletivo, né, solidário, colaborativo, ele me coloca nesse mundo, num movimento que é de comunidade mesmo, sabe? Inclusive, assim, de ter morado junto com essas pessoas, num espaço em que era de trabalho e também moradia, né? Para potencializar as coisas que a gente estava pensando e fazendo. E agora, tendo voltado para a lógica de morar numa casa e não estar mais numa perspectiva de moradia coletiva e tal, tem um exercício também, né, de pertencer, de estar junta e juntos com outras pessoas. Então, me considero parte de várias comunidades. Me considero parte de uma comunidade da cultura, me considero parte de uma comunidade negra, me sinto parte trabalhadora da cultura nesse sentido, assim, sabe? Gosto muito de falar disso, de trabalhadora da cultura. E aí eu acho que nesse lugar me entendo enquanto comunidade.
Nossa, foi muito legal isso que você trouxe. É, de uma multiplicidade, né? E de se ver nesses vários lugares que eu acho que normalmente são negados, né? Não são dados. A gente tem que eu vejo que da gente trans a gente tá tendo que construir num lugar que não existia antes, né? Sim. E eu acho que talvez vocês tenham feito isso, né? Tenham aberto esse caminho para as possibilidades dentro da diversidade. Sempre que eu penso em diversidade, para mim vem pessoas trans, né? E daí, semana passada, lá no congresso que estava tendo na faculdade, a pessoal sempre puxava mais para a questão das minorias raciais, quando pensava em diversidade. E sendo que é um tema sensível, né? As pessoas trans lá dentro. Mas eu sempre me surpreendia, né? Na minha cabeça era sempre a minha própria pauta, enquanto uma mulher trans, travesti, né? A próxima pergunta é o que te inspira ou quem? Eu tenho um EP chamado Ser da Cidade, de 2013. E naquela altura, assim, a cidade era o meu lugar de inspiração. O trânsito, né? Você transitar, você andar. E é muito louco porque a minha vida quase toda de infância, adolescência e início da vida adulta, eu passei morando na Cidade Nova, que é a zona norte de Manaus, que é distante do centro. Você demora, né? Você pega 2 ônibus, tal, você demora 40, 1 hora, mais de 1 hora às vezes, para ir ou para voltar, para vir pro centro, ou para voltar do centro. E eu sempre achei esse trajeto poético, porque desde a minha adolescência, desde os 14, 15 anos, eu estudava já no centro, mesmo morando lá. Então, tipo, eu fazia esse movimento todos os dias. E eu sempre achei isso poético, mesmo não sabendo que era poético, né? Eu sempre via a cidade como esse imenso videoclipe que eu tava nesse videoclipe, né? E aí não foi difícil pensar lá na frente, já em 2013, depois de muitos anos, inclusive tendo trabalhado com uma banda antes, né, de uma banda de reggae, pensar que o meu trabalho solo como cantora e como compositora, partia desse lugar, que era de andar pela cidade, sabe? E era muito também de uma. Também um jeito de me colocar no mundo e um jeito de me colocar no próprio cenário artístico, cultural e musical da cidade de Manaus, porque na época que eu comecei a cantar e compor e fazer minhas coisas e querer dar a cara para um trabalho, porque eu também só conhecia na época a referência que eu tinha na cidade era de muitas cantoras e intérpretes. Eu não conhecia ninguém, nenhuma menina que estivesse compondo igual eu, saca? Menina, né? Na verdade já era adulta. Mas, e a maioria dessas cantoras na época, elas, além de serem intérpretes, elas estavam cantando músicas feitas por homens que exaltavam um tipo de vivência na cidade de Manaus ou na Amazônia que eu não me sentia contemplada. Porque era uma vivência meio idílica de essa paisagem da floresta, do rio, do peixe, das coisas ditas regionais, né, entre muitas aspas, e que eu não me sentia contemplada. E, de certa forma, naquele momento, inclusive de colocar o nome do meu EP de Ser da Cidade, era eu me posicionando, falando a cidade que eu vivo, a minha vivência, tem zero a ver com isso que a maioria está cantando aqui dentro da cidade, enquanto produção, né? É óbvio que hoje em dia eu faço uma crítica, inclusive, a mim mesma, nesse lugar. E aí eu acho que a crítica vem agora com eu entendendo que se naquele momento a cidade me inspirava em relação ao movimento que eu fazia nela, né, a andar de ônibus, a estar no trânsito, a andar pelo centro a pé, fazer minhas coisas ali que estavam muito ligadas ao centro da cidade também. Hoje em dia, o que me inspira é refletir sobre esse movimento dentro de uma perspectiva mais existencial, que é tipo,
Agora o movimento que eu faço contrário, de pensar o lugar que eu moro hoje, que eu voltei a morar na Zona Norte, né? Me faz pensar que eu moro, por exemplo, a 100 metros da reserva Duque, e quando acaba a rua começa aquela mata que é exuberante, que é quase concreta, quase como se fosse prédios, né? E tipo, eu fico o tempo todo pensando quem sou eu no meio dessa dicotomia também, né? Qual é esse meu lugar como pessoa negra, como uma pessoa negra, inclusive, que como eu estava sempre disputando o centro e os espaços do centro, naquela ideia de não lugar também, porque eu estava meio que sendo única quase sempre nesses lugares, eu nunca, por exemplo, usei da periferia para como se fosse uma tag pro meu trabalho, né? E eu moro numa periferia. Eu moro num lugar que, se você botar no Google, tá lá escrito que é uma favela, que é uma das 10 maiores favelas do Brasil. Então, tipo, com um índice de violência absurdo, tomada pelo tráfico, a 100 metros da reserva Duque. Então, tipo, hoje o que me inspira é questionar identidade nesse lugar, é questionar por que essa identidade me foi negada, sabe? Enquanto alguém que tá pensando, se antes eu era um ser da cidade, eu ter pensado agora que eu deveria ser também ser da floresta, saca? Que é tipo, por que não fui ensinada sobre isso? Por que as aulas de meio ambiente na escola se resumiam a lixo no igarapé, saca? Então, tipo, talvez o que esteja me inspirando ultimamente é refletir nesse caminho do movimento que eu faço entre a Zona Norte, o centro e todos os outros centros que eu ando, né? Tipo, sobre essas negações, sobre as coisas que é projeto também. Então, tô nesse lugar, assim, nesse movimento de investigar esses lugares ali, tanto em mim quanto no meio disso tudo. Isso me inspira, assim, Por quê? Por quê? Como é que eu me sinto? Como é que eu me vejo aqui? Tal, como é que eu respondo? Como é que viro ser da floresta também? E a reserva Duque está sendo toda tomada em todo o entorno dela, né? Igual a UFAM já foi uma reserva e hoje tem condomínios em torno da UFAM. A reserva Duque também, né? Já está sendo... vai ser Sim, uma bolha ali de sim, um refúgio florestal mesmo, sim. né? Um parque que protege. E eu acho doido morar. O último projeto que eu escrevi agora eu passei no edital Natura Musical, né? E aí eu quis fazer um vídeo, eu moro realmente a 100 metros, assim, na Reserva Duque, numa parte bem nevrálgica, assim, de trânsito, onde tem a ladeirona Nossa, que sim! divide, assim. Eu moro a 100 metros daquela avenidona que corta. E aí pra escrever o projeto pra Natura, tinha que mandar um vídeo, né, falando do seu trabalho e o que era o seu projeto. E na minha casa tem laje, eu falei, eu quero fazer um vídeo na laje de casa. E aí eu tinha um amigo que tem drone e tal, que opera drone, eu falei, pô, quer me ajudar aqui a fazer um vídeo? Chamei uma galera que me ajudar a fazer um vídeo, que eu falei assim, eu não vou brincar, eu quero fazer um vídeo foda. Eu pensei, elaborei o projeto, assim, pensei um jeito bem legal de falar o que eu queria falar no meu novo disco e tal, não sei o quê, mas como eu queria imprimir essa imagem também. E aí eu falei, eu queria mostrar exatamente essa dicotomia entre o meu bairro, onde eu moro, né? Essa coisa das casas de tijolo sem reboco, a avenidona e a floresta. E aí, beleza. Meus amigos compraram a história e a gente foi de manhã cedo filmar. E eu toda montada, maquiada, com uma trançona, um figurino bonito, uma bota. Nem aparece no vídeo, só aparece do peito pra cima. Aí, olha isso que doido que aconteceu. Eu tava lá, a gente filmou, bateu o texto, né, de manhã cedo, assim, 6 da manhã começamos a filmar. Bati o texto todo, filmamos em 2 partes da minha laje. E aí, umas 10 e pouco, aí veio o meu amigo do drone fazer umas imagens comigo e o drone ia voar um pouco exatamente para mostrar o bairro e no limite com o Musa. Exatamente porque no texto eu falo. Qual era a minha parada no texto? Era tipo falando sobre de como o meu projeto refletia a existência de uma pessoa negra que mora na periferia e que vive essa dicotomia entre a urbanidade,
e a floresta, né? E todo o caos que tem no bolo disso daí. Aí olha só que doido. O drone foi lá e falou, tá voltando o drone. Quando o drone voltou, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que posso, né? Mas enfim, o drone voltou e quando eu olhei tinha uma pessoa que apareceu, surgiu do nada, no muro do lado de casa, quase na altura da laje, assim. E aí era simplesmente um traficante da área. Porque ele viu o drone dispersou lá o movimento dele, ele veio atrás com uma arma. Então, assim, aí a gente, né, ficou conversando, ele falou que de quem é o drone e tal, não sei o que, enfim. Trocou uma ideia com ele, ele falou, aí ele mandou uma mensagem no chat do WhatsApp. Ele avisou pra galera que tava de boa. Ele falou, tá de boa, é uma cantora, uma menina que mora aqui na favela. Eu falei, gente, isso foi assim, tipo, me atravessou, que eu falei, gente, a favela venceu aqui. Eu falei, se eu precisava de alguém pra dizer que eu era da periferia, entendeu? Caraca. Sabe, assim, bem louco. Então, tipo, às vezes Manaus guarda essas doidices, né? Essas contradições, assim. De, tipo, eu ali achando que eu tava encastelada, né? Na minha casinha, né? Tipo, na laje da minha casa, fazendo um belo vídeo pra Natura. A Natura um dia vai saber. Aquela quando eu vi, assim, que eu fui selecionada, eu falei, gente, vou dar um salve pro mano lá que me deixou viver. Dá pra fazer aqueles stories que eles lançam, né? Os shorts da divulgação. Pode crer. Então, tipo, sei lá, pra mim passa por esse... Eu nem sinto que a minha música é capaz de abranger e alcançar todas essas nuances, saca? Tipo, eu vou precisar de muito mais linguagem pra colocar todas essas coisas pra fora. Eu nem lembro mais a pergunta, mas fui viajando aqui. Eu ia perguntar agora sobre como você vê a cena artística manauara. Cara, diversa, frutífera, muito... Eu posso falar assim um pouco mais sobre a música, né? Nesses últimos anos, o que é doido é que a pandemia, como ela trouxe também algum recurso financeiro por causa da Aldir Blanc, a gente teve um salto, um boom em relação às produções da cidade. Muita gente nova chegando e já conseguindo fazer um trabalho com muita qualidade por causa desse recurso, e muita gente que já estava aí, inclusive eu, também conseguindo colocar coisas na rua por conta disso, né? E aí isso mostra que recurso na ponta faz toda a diferença, né? Faz com que a nossa produção artística saia ali do precário e comece a entregar. Não que não tenha qualidade antes, né? Porque também, tipo, não condicionar isso, mas sinto que sempre teve uma diversidade, sempre teve potência. A gente só fica, talvez, não sei se queria achar uma palavra, talvez. Acho que é acesso a equipamentos. Eu não digo nem só acesso ao equipamento, eu acho que é importante, a gente precisa talvez ter mais condições de circular, e circular não só para levar o nosso trabalho no sentido de apresentar para outros públicos e tal, mas para inclusive ampliar nossa visão de mundo mesmo, sabe? Eu fui pra São Paulo e a Mafel foi comigo e me tocou muito, assim, ela tinha uma agenda muito mais agitada, ela tinha muito mais pontes, muito mais conexões do que eu, assim, sabe? Pessoas que já conheciam o trabalho dela como uma multiartista, que é isso, tipo, tem muita gente aqui fazendo muitas coisas diferentes. E aí, teve uma hora lá numa atividade que a gente propôs, e ela falou assim, eu tinha já um monte de pessoas que me conheciam, conexões, possibilidades de trabalho, mas foi preciso alguém pagar a minha passagem aérea. E aí quando eu ouvi isso, é tão pequeno, e uma passagem aérea foi caríssima pra lá, né? Tipo, mas só que ainda assim é muito pouco pra gente pensar que o nosso movimento está limitado a esse acesso, né? Que o nosso fluxo, que a nossa visão de mundo, porque é isso, a gente precisa, a gente como artista, não é só, como eu falei, não é só para mim uma questão de mostrar o trabalho,
A gente muitas vezes precisa dessa troca, precisa ver outros cenários, precisa ver outros shows, conhecer, ir para exposições, Uhum. ver filme, fazer outras coisas para ter repertório, né? Para ventilar as ideias. É clichê a gente passar um tempo fora e voltar estimulado, né? Porque viu outras coisas que podem influenciar no que a gente faz aqui. E aí o que eu sinto é que a gente tem muita potência, a gente está fazendo, ninguém deixou de fazer, né? Tá todo mundo se movimentando criativamente, solidariamente, e a gente só ainda não voa mais porque é isso, porque ainda tem uma coisa de acesso mesmo, sabe? Eu participei de um seminário em que eu fui convidada para falar sobre cultura e desenvolvimento. Eu acho doido também a galera me chamar para falar, assim, sabe? Que é tipo, não tenho nenhuma pós nesse. Não tenho nenhuma pós sobre a economia da cultura e tal, mas tem uma vivência que me fala e me mostra que, cara, que não vai ter desenvolvimento em nenhuma área da sociedade se isso não vier dentro de uma perspectiva de inclusão social, de justiça social mesmo, sabe? Da gente diminuir as diferenças que são gritantes no Brasil. E aí traz isso para a realidade de Manaus, do Amazonas, é gritante 500 vezes, né? A gente chama de custos amazônicos, né? Mesmo chegar em Manaus é um custo, ir para o interior é mais ainda. Eu vejo que muitos colegas da faculdade que vêm do interior, só de estar em Manaus já é um grande passo nesse lugar cultural, de ver coisas que nunca tinha visto, de ter acesso a coisas que não Aham. tinha antes, né? E isso de São Paulo, né? Eu amo São Paulo, assim. Eu não sei se eu daria conta de trabalhar lá, porque as pessoas falam que suga muito. Mas de você ter esses encontros, né? Que quão importante que isso é. Teve um congresso semana passada aqui e veio uma mana travesti do teatro. E foi incrível para mim, porque eu fico fazendo esse movimento dentro da faculdade de teatro e é só porrada, fazendo esse movimento nos outros espaços que a gente tá caminhando, né? Eu não digo nem ocupando, sabe? Lugares que assim eu tô só ali, só querendo ser uma professora de yoga vendo um cinema, né? Um teatro, tá na rua ouvindo uma música. E de repente você tem outras pessoas como você e que estão procurando fazer um trabalho parecido também. E eu vejo como eu saí inspirada. A gente ficou 4 dias juntas. E só de trocar essa vivência, né? A gente tá aqui conversando e você compartilha alguma coisa e insights que surgem juntos. Não tem fim, eu acho, assim, uma potência, né? A gente nunca sabe para onde vai, de tão grandioso que é esses encontros e poder fazer isso. Eu lembro sempre que eu me questionava por que que a Mafel não foi para São Paulo ainda, sabe? E eu conheço ela há muito tempo atrás, tipo, a gente era vizinha de prédio. E é muito absurdo, né? Tipo, eu vou quase todo ano visitar meus pais. Pelo menos no Natal, minha mãe me cobra de visitar Uhum. ela, né? Uhum. E daí, pra ela, que tem todo um trabalho, anos de trabalho, esse lugar do multi-artista, que é dar conta de fazer diferentes frentes para poder pagar a conta no fim do mês, né? E é maravilhosa. Eu ficava lá acompanhando ela. Tipo, que É delícia isso. ela poder estar fazendo tudo que está sendo feito agora. Exato, não, eu penso que é isso, tipo, não é um lugar colonizado, do tipo, ai, tem que ir pra São Paulo e tal. Algumas pessoas, eu ouvi recentemente até alguém falando assim, ai não, porque aí é por isso que a pessoa vai pra São Paulo, porque Manaus não dá condição de trabalhar, disso que eu falei, gente, que ideia que as pessoas fazem de São Paulo, né? Porque, gente, lá é uma cidade de 12 milhões de habitantes, então a proporção também de artistas disputando esse lugar é absurda. Pra mim, hoje, São Paulo tem muito mais um lugar de são Paulo, qualquer outro lugar, na realidade. Eu tô indo agora em junho pra Brasília e Goiânia e tô disputando datas de shows lá também e tal. Que é tipo, eu tô muito mais interessada no fluxo da troca, tal, do que eu posso ver, do que eu, obviamente, tudo está ligado também o quanto a gente transformou a nossa expressão artística em trabalho, né? Então isso tem que fazer de alguma forma render, circular. E aí eu acho que é o mínimo, que é conseguir, enquanto artista, circular e ter acesso a outros cenários, né? Que é isso, tipo, enriquece o que a gente está fazendo aqui, né?
Com relação à cultura LGBT. A ideia desse podcast no início era falar sobre cultura trans e acaba que isso fecha um pouco possibilidades de diálogo. A questão surge quando eu pesquiso no Google cultura trans e não existe uma resposta para isso, né? Cultura LGBT, o Google consegue definir, ele encontra fontes para poder definir, né? A mesma coisa o chat de inteligência artificial. Quando você põe cultura LGBT, ele dá uma resposta que faz sentido. Quando você põe cultura trans, ele edita a cultura LGBT, muda alguns nomes e não acerta. Não consegue, não existe esses dados para alimentar a inteligência artificial. Mas daí eu te perguntei mais cedo, né, Elisa, se você é LGBT, pra gente poder pensar nessa resposta. E ou como que você vê, né, esse movimento de, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo vai ter cotas para gente negra, preta, parda, indígena e para gente indígena, né? 20% para pessoas negras, 10% para indígena. A gente está querendo cobrar que tenha 10% para trans em todos os editais. E a gente está construindo, né? Como é que a gente escreve isso para levar para eles? Como que você vê cultura LGBT de forma geral? Ela me perguntou, né, se eu era LGBT. Aí eu falei que não tenho, que eu acho maior cafonice em 2023 ser hétero. E sinto que, cara, eu acho que eu tenho uma referência pra mim de uma pessoa, por exemplo, que sempre veio falando, por exemplo, sobre empreendedorismo LGBTQIA+. E eu acho que dentro disso a pessoa, porque era uma pessoa que veio da cultura, que é o Ravi, né, que veio trazendo há alguns anos isso aqui na cidade para pensar sustentabilidade, ocupação, né, reconhecimento desse lugar. E aí eu acho que ele, como ele veio trazendo essa questão do empreendedorismo, tinha muito a ver também com esse setor criativo, né? E foi a primeira pessoa que eu vi, foi a primeira pessoa que me despertou também a pensar sobre isso, né? Sobre uma cultura LGBT, né? E aí agora pensando uma cultura trans, eu como uma pessoa cis e hétero nesse lugar, inclusive como produtora cultural, tenho pensado muito desde sempre. Quer dizer, desde sempre não. Acho que eu comecei na produção cultural não pensando nessa representação de forma deliberada, né? No entanto, quem eram as pessoas que estavam no front junto comigo? Quase todas eram LGBTQIA+, né? E aí, o feminismo, por exemplo, que me foi apresentado, que eu virei... o momento em que eu virei nova convertida do feminismo, ali mais ou menos em 2011, 2010, 2011, foi quando eu tive acesso, por exemplo, à questão da mulher trans, que era uma coisa que antes não era uma coisa debatida, não era, tipo, sei lá, a ideia de pessoas trans que eu tinha, ou no máximo era o que era, sei lá, as travestis que estavam na rua, porque essas eu via desde criança, né? Então quando chega, por exemplo, a primeira mulher trans, que as pessoas dão luz e visibilidade, por exemplo, na universidade, essa mulher, que foi a Diana Brasilis, ela fez uma vivência no coletivo de fusão de um mês, ela morou no coletivo de fusão junto com a gente, pra gente falar assim, cara, a gente precisa entender isso aqui, a gente precisa ouvir essa pessoa pra saber aonde que isso se intersecciona com o nosso movimento dentro da cultura, porque a gente está falando aqui de mulheres, a gente está falando também naquele momento se entendendo como, quer dizer, como pessoa negra eu sempre me entendi, né? Meu pai é um baiano, negro, mas a perspectiva política dessa existência também era uma coisa nova para mim lá naquele lugar, né? Em 2010, mais ou menos. Então, a partir do momento que vem a Diana e vem todos os questionamentos que ela traz, e aí ela traz um questionamento da música, da banda transfóbica, a música transfóbica,
sabe? Aí ela vem e aponta lá que, mesmo ela tendo apontado tudo isso, essa banda tava lá no nosso festival, sabe? Faz todo um movimento para que a gente, ei, eu já tinha falado, desperta, acorda, fica atenta. Então eu sinto que a gente começa a dar mais atenção para uma perspectiva de representação dessa sociedade a partir exatamente dessas pessoas, da população LGBTQIA+, que já estava junto com a gente no front, entendeu? Que já estava na luta, que já estava pensando ações coletivas, ações solidárias. E aí eu acho que vem agora de um processo recente também de quase como eu falei mais cedo, né? A gente precisando de um F5 desse lugar de novo, de uma atualização. Porque eu acho que já tá num outro lugar, já tem outras questões. E aí quando você fala assim, o que é essa cultura, né? O que é essa cultura trans? Talvez eu aponte uma característica de alguém que tá se relacionando profissionalmente, de alguém que tem trocado muito ali nos afetos da construção da cultura, das ações, que é talvez o caráter multiartístico dessas pessoas, sabe? E eu sinto que isso tem um pouco de necessidade, né? Porque a gente é isso, a gente vai lá e movimenta várias tags e tem que desenvolver várias tecnologias para fazer o nosso, para continuar sobrevivendo. E eu acho que essas pessoas fazem esse trabalho 10 vezes mais. Então, se eu pudesse apontar uma característica dessa cultura, que eu também não sei qual é, não saberia conceituar ainda, eu acho que é esse fator multilinguagem, multiartístico, sabe? Por uma questão de necessidade mesmo, sabe? Que eu acho que talvez, aí se eu tiver errada, me corrige, mas eu acho que também passa por esse lugar de reinvenção da própria identidade, né? Eu acho que de quem vai assumindo a sua identidade e se reinventa, e eu falo muito isso na terapia, né? Tô sempre falando que eu comecei a me dar conta de que como eu não tô dentro de uma lógica que a sociedade entende como padrão, né? Do tipo ali, eu não tenho um emprego que eu bato ponto 6 da manhã e saio, né, 5 da tarde, eu não tenho, sei lá, não casei, não tenho um filho, não tenho um carro, faço todo o meu movimento ali dentro de uma outra lógica financeira, econômica, tudo. Eu sinto hoje que eu tô sempre tendo que acordar e inventar a vida que eu vivo. E aí eu sinto que essas pessoas também estão sempre nesse movimento, inclusive a partir da própria identidade, né? E aí talvez essa seja uma característica, assim, dessas pessoas. Eu consigo reconhecer em vários, assim, em várias, essa característica, sabe? E eu sinto que é isso, que a cultura, a linguagem artística, o movimento cultural, ele se torna imprescindível na vida dessas pessoas, né? Porque é nessa invenção que a gente coloca expressão artística, né? Sabe? E aí talvez essa seja uma característica, assim, talvez se eu pudesse colocar, de uma cultura trans. É que eu acho que a cultura se torna imprescindível para esse modo de agir, de viver e inventar, né? Viajei. Nossa, eu amei. Foi como se eu estivesse flutuando dentro dos teus pensamentos, assim. Eu vou para a próxima pergunta, que é: onde queremos estar enquanto classe artística? Daí pensar 5 anos de Aldir Blanc que vem aí. 5 anos? 3 anos de Aldir Blanc que vão vir aí. Que construção que você pensa que dá para fazer? Eu acho que a gente não pode perder o foco ainda do fazer coletivo, sabe? Porque é muito fácil a gente ter, por exemplo, eu sou uma artista que tô trabalhando profissionalmente com música há 21 anos, mais ou menos, 21, 22 anos. E desde produção cultural há mais ou menos 10. Então,
eu tiro uma onda, assim, às vezes que eu falo, eu sou uma trabalhadora profissional da cultura. Que é aquela coisa, se eu quisesse fazer só o meu, acessar os editais, ganhar o meu bom dinheiro e fazer minha boa música, estaria tudo bem já também. Mas eu acho que que não vai ser edital que vai salvar a cultura, né? Óbvio, o recurso ele é fundamental e assim como qualquer outro setor econômico no país, precisa de fomento, de incentivo, né? A gente vive no Brasil de diferenças entre classes absurdas ainda, raça, gênero, e eu acho que a gente ainda tem que estar meio que atento mesmo para construir que é isso, fortalecer as comunidades, fortalecer o coletivo, fortalecer o potencial coletivo mesmo das coisas todas, porque é isso, muda a política, muda o entendimento, a gente fica sem o recurso daqui a algum tempo e o quanto isso é sustentável. E Deus me livre fazer o discurso do tipo, tem que ensinar a pescar o peixe, dar a vara, sei lá como é o ditado, né? Deus me livre desse ditado, mas talvez a gente ainda tá focada em fortalecer os coletivos, porque é o que ainda vai talvez manter a gente. E aí, sei lá, eu tô num momento muito também. Eu tô num momento que eu venho pensando muito em como desacelerar, em como sair de uma lógica de produção, de consumo, que consumiu minha vida inteira, que fez com que eu corresse, e eu não tô mais afim de correr. E aí, quando eu começo a pensar sobre tudo isso, eu começo a pensar que a nossa luta também é a luta, sei lá, pela revolução, pelo fim do capitalismo. E falo, meu Deus, tem muito pela frente, mas é meio que isso, sabe? Ainda assusta, por exemplo, eu conversar sei lá, com alguma amiga que eu falo assim, cara, eu tô tirando a mão de trabalho, porque talvez eu já esteja entendendo que eu posso viver com menos, de uma forma mais modesta, uma vida não baseada em consumo, que já não era, né? Porque é isso, eu nunca tive dinheiro pra super acessar coisas, mas, né, mas o desejo existia, né? Então hoje até tô nesse lugar, assim, de tipo, quero ir mais devagar. E aí nessa de ir mais devagar, né, de não atendendo a loucura de produtividade e tal, tenho falado muito que eu vi um vídeo do Mano Brown falando que não existe justiça no mercado da música, por exemplo. Mas isso para mim está colocado em todos os lugares, né? No sistema industrial, capitalista, neoliberal que a gente vive, não tem justiça mesmo. Então não adianta. Por que eu vou ficar nessa correria só para alimentar esse sistema? Então tô aqui encontrando jeitos de ir mais devagar. E eu acho que indo mais devagar tem um potencial aí de colaborar mais, de estar pensando mais coletivamente, sabe? De dividir mais os recursos, né? E infectar todo mundo, para todo mundo ir devagar também. Desacelerar a galera, né? Desacelerar a galera. Eu acho que o viver coletivo vem muito nesse lugar do como que a gente paga as contas sem ninguém ter que trabalhar 8 horas por dia exaustivamente à base de Red Bull, né? Nossa! Pra mim esse rolê, assim, eu fico passada. Eu recritico muito meus professores da universidade, mas todos vivem à base de Red Bull e Rivotril, sabe? Um pra acordar, outro pra dormir. Exato! Né? Então daí você entende os surtos, assim, um pouco. Mas enquanto que a pensar na alternativa mesmo, né? Uma revolução anticapitalista é uma vivência coletiva, é pensar no todo, não só na minha família nuclear, né? No bem-estar da minha casa. É isso. É meio que isso. Volta pro começo da nossa conversa, né? Total. Aí como eu já não. Como é isso, eu já não cumpri uma série de coisas que era esperado, né? Então, tô aqui pensando que vou viver mais
Né? O Caetano chegou nos 80, minha avó tá com 90, aí minha mãe falou esses dias, não, tua avó tá com 90, então tu vai viver A 120. gente chega a 100 facinho com a tecnologia que tem hoje. Exato, e aí como é que vai viver esses 120 aí nessa loucura? Não dá, né? Então tem que ressignificar. É sobre. Elisa, eu acho que a gente tá quase ficando por aqui. A minha sugestão de última pergunta é um recado que você daria para as pessoas mais novas que estão entrando, talvez, nas artes. Ou se você quiser falar qualquer outra coisa, para finalizar. Um recado que eu deixaria para as pessoas mais novas que estão entrando nas artes, que é um recado para mim mesmo, todo dia eu tenho que lembrar isso. Que é tipo, foca na sua arte. Silencia um pouco as vozes externas, assim, saca? Desde ficar se comparando ali no Instagram, no feed do Instagram, achando que você tem que ter isso ou que tem que ter aquilo porque o outro tem. Tipo, foca na arte. Foca também, tipo, se você for uma pessoa negra, mulher, se você for uma pessoa LGBTQIA+, talvez você tenha que fazer um trampo, sabe, mais organizado que todos, sabe? Mais organizado também do seu jeito, dentro da sua tecnologia, do seu entendimento, mas foca na arte, foca em fazer o seu sem dar muito ouvido, assim, para o que os outros estão falando. E ao mesmo tempo, acho que, apesar de eu falar foca na arte sem dar muito ouvidos para o que os outros estão falando, ao mesmo tempo acho que é importante pensar também como que a gente pode estar no coletivo também, na coletividade, sabe? Acho que isso ajuda a potencializar trabalhos na arte, com a cultura. Eu vivo um pouco também essa, sei lá, eu fiquei pensando esses dias e falei sobre isso também no seminário, né, lá que teve de cultura, que eu participei, que era quantas reuniões eu fui esse ano, quantos seminários, pra, tipo, sair os editais, pra sair não sei o quê. Então, e eu falando assim, aí eu até falei no seminário, falei, poxa, cadê minhas colegas? Porque eu tô aqui falando de cultura e eu fui pra reunião tal, eu fui pra reunião tal, tipo, sendo que eu poderia estar compondo a minha música só, né, que é o meu fazer mais essencial. E aí, tipo, mais sinto que, tipo, ok, eu me responsabilizo em alguma medida, né? Eu assumi aqui um compromissozinho de participar. Então, acho legal também que mais pessoas participem, assim, tomem noção de onde a gente vive, sabe? No mais, tem uma coisa que eu ando falando e escrevendo pra caramba, que é mesmo isso sobre o que eu falei antes, de desacelerar, né? Em nome de uma presença mais poética e menos pragmática. É isso. Esse é o meu novo mood de 42 anos. Ai, arrasou! Amei, Elisa. Nossa. Bem jovem, você era mística. Jovem mística. É meia idade, já, a gente já fala. Já somos, Eu somos amo. senhoras de meia idade. Eu já aceitei as pessoas me chamando de senhora. Senhora, senhora, senhora. Ai, gente, primeiro alugou um triplex na minha cabeça, agora tá bom, vai. Ok. Me respeitem, já tenho cabelo Sim, grande. me respeitem, exatamente. Ai, muito obrigado, amiga. Ai, arrasou. E esse foi o KumaCast, o podcast da Kuma, espaço de criação. Muito obrigada quem ficou até aqui com a gente. E até logo.